1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. Vamos falar sobre o corpo ressuscitado. Porque o corpo nosso ainda não foi ressuscitado. Será um dia. Mas o que foi ressuscitado hoje, depois da conversão, é o espírito. O que quer dizer ressuscitado? Nascido de novo. Quando alguém aceita Jesus, então ele passa por um novo nascimento, nascimento espiritual. Porque ninguém nasce um bebê de criança do ventre da mãe com o nascimento espiritual. Ele nasce com o primeiro nascimento, tem o espírito também, com letra minúscula, o espírito do homem, chama espírito, corpo, alma e espírito. A alma é a vida, que o animal tem corpo e alma, quer dizer, eles têm vida. O sangue, parou de correr o sangue, é o corpo. Você vê que a gente vai no velório, é acostumado a gente ouvir isso, ali está o corpo, porque a vida não está mais, ali está o corpo, ele está inerte num caixão, a alma e o espírito não está mais lá. Agora, se aquele corpo, quando ele estava vivo, ele aceitou Jesus, mas aceitar Jesus de verdade. Tem muitos que aceitam Jesus, só levam um nome de cristão. Tem um nome no rol de uma igreja. Tem um nome no livro do batismo, que foi batizado. Mas o batismo no Espírito Santo ele não tem. Agora as pessoas pensam, mas batismo do Espírito Santo, eu vou ter os dons que os apóstolos tinham. Não é isso. O batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com aqueles dons que falam lá em 1 Coríntios, que falam em línguas estranhas. Quer dizer línguas estranhas, línguas estrangeiras. Nós não falamos mais. Percebe bem, alguns te admiram, estranha, que a nossa igreja, ela não faz aquele barulho. Nós não fica dando glória a Deus, seria em vão. Toda hora você dá glória a Deus, uma repetição, é em vão, é pecado. Porque Deus disse, não tomarás o santo nome de Deus em vão. Aí está falando em vão. Então nós cantamos, louvamos a Deus, um culto calmo, e tem a palavra de Deus pregada. O importante, no culto, todos são importantes. As pessoas, os membros da igreja, os visitantes, os louvores é para Deus. Nós não louvamos para nós mesmos. Então, agora, a mensagem, ela é a principal. O alvo do culto, tudo preparativo antes, para depois vir a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós lemos e explicamos. Então aqui no versículo 35 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim, mas se alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Estou fazendo uma pergunta. Com que corpo virão? Então os fariseus daquele tempo, as pessoas perguntavam para o apóstolo Paulo. Eles estavam usando zombaria. Muitos zombavam. Se a forma como a que estava falando, os que não, fala assim que os céticos, entre parênteses aqui, os céticos usavam o sacárdicos. Com que corpo virão? Eles não estavam interessados de saber.
refere-se à forma, configuração e tamanho. Os que não confiavam, os que não confiam, ele duvida. Os falsos ensinadores, eles se burlavam a doutrina da ressurreição do corpo humano. Eles se enganavam. Eles enganavam os outros que ouviam. Se negar a ressurreição de Cristo, como eu falei esses dias na casa da irmã Sônia, no Erino, lá na passagem que nós estudamos, se negarmos a ressurreição de Cristo, se Cristo na realidade não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz, então o apóstolo Paulo incluiu ele também, e nós todos seríamos os maiores miseráveis da humanidade, de todos, porque nós estávamos pregando, seguindo, largamos, se vamos falar as vantagens que o mundo oferece para a carne, deixar o mundo, se deixar aquela vida que levava para seguir é o Jesus, no caso dele, e ele não ressuscitou, ele está na tumba, então nós estamos perdendo tempo aqui. Mas depois o apóstolo Paulo diz assim, na verdade, ele ressuscitou, porque a segurança da nossa vida espiritual, salvação, é a ressurreição de Cristo, a morte dele, porque ele cumpriu, mataram ele, não deixaram Jesus viver. Mas só que eles não deram fim nele, deram fim no corpo dele, mas não conseguiram fazer que ele ficava na tumba, puseram até uma pedra que ninguém conseguia tirar, ele foi calafetada. E além disso, eles puseram guardas 24 horas para ficar lá, porque Jesus pregava que no terceiro dia ele ressuscitava. Falava, vamos ver se ressuscita mesmo. Então eles, como é que, olha a ideia deles, que ingênuos que ele era, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus, que tinha esse poder. Você imagina só pôr lá um morto lá dentro, na caverna, na salinha lá, era custo lá. Era de José de Arimateia. Então era um lugar de rico. Jesus, pobre, mas ele foi sepultado como um rico. Então fizeram uma pedrona na frente e calafetou. Pronto. Deve ser a pedra feita de Senhor, né? Tampada, calafetada. Que nem na tumba. Põe e calafeta. Pronto. Vamos ver como que vai sair aí. E Jesus chega aí, estavam os guardas lá. Os guardas não viram, dormiram. Não viram. Chegou Jesus, ressuscitou. Quando as mulheres foram lá, viu. Aí, pronto, falaram que roubaram. Roubaram quando eles viram, roubaram. Não, ele ressuscitou, então ele está vivo lá no céu, em corpo. E nós aqui não estamos perdendo tempo. E aqui no versículo 36 agora, ele chama assim, insensato. O que se semeia, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? Se primeiro não morrer, não está fazendo pergunta. Então ele chamou de, insensato, sem juízo, tolo, ignorante. Então a resposta aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que diz, que escreveu, para aqueles que ensinam esta falsa doutrina, chamando de insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? Então Paulo, aqui ele tira das palavras de Cristo que diz lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Lá fala assim, lá quer ver porque fala aqui, versículo 24 de João, você não precisa ir, é rápido. Na verdade, aqui Jesus falando, João falando, porque Jesus, né? Na verdade vos digo, Jesus falando dos evangelhos, a palavra direta de Jesus.
que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então ele está dizendo aqui, o grão de trigo, ele planta, ele morre lá na terra, ele não apodrece, ele morre, aí depois ele nasce. Aí, se ele não morrer, ficar ali, ele não vai nascer. Todo entende isso. Ele não vai nascer, não vai dar fruto. Então ele morre, aí ele ressuscita, vamos dizer, ele nasce, dá fruto. Ele está dizendo que, vamos dizer assim, se o cristão, o homem, o velho homem, não morrer, não for sepultado, assim, em figura, espiritualmente falando, para o mundo pecado, ele não vai dar fruto para Deus. Ele tem que morrer para aquela velha vida de pecado, para depois ele vir dar frutos para Deus. Só de vir na igreja não é só. Uma das coisas, está dando fruto para Deus, está procurando ouvir a palavra. Então aqui diz, o pronome vos, que está falando aqui, é enfático para os discípulos. Vos, vocês, discípulos, que sua ideia de passar por cima da morte, eles queriam que Jesus passasse por cima da morte, não queria. Pedro diz, para não fazer aquilo, morrer, entregar, era uma violação da palavra de Deus. Se Cristo passasse por cima, ele descesse da cruz, não entregasse no Getsemane, quando foram prender ele, que 3 vezes os soldados chegaram, perguntaram quem ele era, lá no jardim, que ele já sabia a hora, desde antes da fundação do mundo. Aí ele pergunta, quem buscais? E eles falaram, Jesus, o Nazareno. Aí Jesus, ele responde, sou eu sou. Quando Jesus ele respondeu isso, a voz poderosa, a Bíblia fala que eles recuaram para trás e caíram. Já era um sinal para eles desistirem, que Jesus era Deus, não era normal aqui. Levantaram e vieram de novo. Perguntaram, todas as coisas na Bíblia mostra de 3 vezes. 3 dias, 3 noites. Então, aí voltaram novamente. Perguntaram para Jesus assim, quem tu és? É Jesus Nazareno? Fala, sou eu sou. Esse eu sou vem do Antigo Testamento, é forte. Novamente, recuaram, caíram tudo. Não aguentaram aquele poder, aquela voz poderosa. Segunda chance, poderia ter desistido. Mas já estava predestinado aquilo. Deus já sabia que eles iam fazer aquilo, então já estava escrito. Tudo que está escrito na nossa vida já está escrito, nós não sabemos o que vamos passar. Deus já sabe antes. Aí eles voltaram de novo pela 3ª vez, quando Jesus falou que eu sou, caíram. Aí Jesus entregou. Aí entregou. E aqui então ele fala que se Jesus não entregasse, ele violava a palavra de Deus. Mas qual é o propósito de que Jesus passou por tudo isso e veio? O motivo é pelo qual ele veio, para nossa salvação, para salvar o mundo do pecado, da condenação. Aí ele fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele diz que se a morte expiatória era uma necessidade, se ele não nascesse de novo, não ressuscitasse, só que ele ressuscitou com outro corpo glorificado, aí ninguém colocava a mão nele mais, ninguém ia matar mais Jesus. Então ele declara que o mesmo propósito de sua morte seria para produzir vida. Quantas vidas hoje se salvaram, que estão salvando, que estão indo para a tumba, o corpo, mas continua vivo, porque está lá com Deus, está lá com Ele.
A vitória é viver novamente, mas com o corpo glorificado, que um dia nós vamos ter. E parece, como diz o irmão Félix falava assim, parece história, caos da carochinha, não sei como é que o irmão Félix deve ser alguma revista livrinha antigamente, né? Então ele fala, porque é uma coisa, parece que é uma brincadeira falar isso. Então aqui nós vemos, quando ele falou da semente que cai na terra e morre, e logo produziria fruto, muito fruto, ele falou muito fruto. Ele está usando a natureza da colheita. Tudo que você planta um caroço de feijão, olha, um caroço de feijão. Quantos caroços que dá? Num caroço de feijão, num pé de feijão. Ele cresce, olha, nós plantávamos no café, crescia dessa altura. Um pé, quantas vagens não davam? Cada vagem. Então quer dizer que ele está usando isso. Então o crente, depois de crente, que ele ressuscitou da velha vida de pecado, ele vai dar muitos frutos. E o 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, que de outra qualquer semente. Então, quando se semeia uma semente, produzirá uma planta formosa. Não se sabe que planta produzirá a semente. Só Deus que sabe. Você planta, mas nós não sabemos que fruto vai dar aquela planta, aquela semente. Como, que jeito, que forma, se vai vingar, se não. Deus sabe tudo. Mas Deus, o 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente ao seu próprio corpo. Então aqui nós vemos que o processo da ressurreição está nas mãos de Deus, que pode fazer todas as coisas, só Deus. Para o homem é impossível, quase todas as coisas é impossível para nós. Vamos dizer assim, todas as coisas é assim, Deus não nos ajudar, é impossível nós levantarmos da cama. Precisa dele, ele nos dá vida, nos dá tudo, nós dependemos de Deus. Se Deus virar as costas e tirar de nós o nosso fôlego, o nosso ar de respiração, oxigênio, pronto. E cada semente o seu próprio corpo. Então ele frustra aqui toda a especulação evolutiva da humanidade. Cada pessoa terá o seu próprio corpo. Assim como nós hoje, nós temos o corpo um diferente do outro. O corpo assim, a filosofia. Então, não o de outra pessoa, terá a sua própria cor, cada um vai, até no corpo glorificado, irmãos. Nós vamos ter a cor que temos, aparente, etc. Mas menos uma coisa, quero ver quem dos irmãos fala, né? Vão ter a mesma cor? Os mesmos, tudo é Deus que vai dar esse cor, mas tem menos uma coisa que nós não vamos ter. O que nós não vamos ter? Oi? Não, é outra coisa que eu estou falando. Isso aí é de Jesus, isso aí é óbvio. Mas nosso corpo tem uma coisa que nós não vamos ter: o pecado. Vai ser perfeito. Entenderam? Nós vamos ter um corpo perfeito, um corpo que não morre, um corpo, nós vamos falar, vamos, o que mais? Fazer tudo possível, alimentar também. Que Jesus comeu com o corpo glorificado e comeu com os discípulos. E nós vamos tomar a ceia com ele, lá sim. Olha, é interessante as coisas no futuro, o nosso. E no versículo 39,
Nem toda a carne é a mesma carne, que ele já fala aqui, ó. Mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Essas não vão ressuscitar, mas vai ter lá. Vai ter peixe, vai ter os animais, no novo céu, na nova terra, no milênio. Vai ter. Então quer dizer, de novo aqui um ponto que claramente contradiz a teoria da evolução. Porque uma carne diferente da outra. Refere-se que todos somos de carne. Todos nós somos de carne. Mas diferentes tipos. Carne humanas e a carne dos animais. Cristo morreu para o homem, para a humanidade. E os animais, por causa do pecado do homem, eles sofrem essa consequência. Por causa do pecado que Adão caiu, pecou, aí entrou o pecado, aí virou os animais selvagens, inimigo do homem, que de primeiro não era. Aí ficou carnívoro. E no milênio talvez não vão ser mais carnívoros. Aí o leão, a leoa não vai alimentar a carne do boi, vai comer capim junto. A cobra também não vai ser venenosa, mas só que ela vai, por causa do pecado, no qual a serpente, chamada serpente, que Satanás entrou nela, fez que ela falasse, ela vai continuar arrastando. O pastor Antônio, não, já falei o nome, mas é interessante. Ele falava por lógica, porque a Bíblia não relata isso, que a cobra falava. Ele suspeitava que a cobra falava, por quê? Porque se a cobra não falasse, no jardim do Éden, ele era acostumado. Quando ela falasse, a Eva poderia sair correndo. Imagina se você andando para a rua, você encontra um cachorro, um animal fala para você, bom dia. Você assusta, não é normal isso, não é acostumado. Você encontra uma cascavel, fala para você, dá um recado para você, né, Mongimi, lá no mato, uma cobra ali fala assim, ô rapaz, cuidado, assim falando. É estranho. Então, por ele tem fundamento isso. Vamos para frente, aqui no versículo 40. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Corpo celeste, começando como o sol e a lua, etc. Corpos terrestres, os corpos terrestres, os que se referem humanos, animais, árvore, etc. Por aí afora vai. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. A glória é distinta. A glória não se confunde. Quando você vê a glória de cada uma, você vê a glória daquela árvore, por exemplo, o pé de ipê. Você olha, tem várias, assim, cada um tem uma glória, não se confunde uma com a outra. As estrelas, assim por diante. 41. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Está falando aqui. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Claro. 41. Paulo tem um ensinamento, o que veremos no seguinte versículo, que é a corrupção e a incorrupção. Como essa Bíblia tem uma versão um pouco diferente, a gente olha que o assunto é o mesmo, você vê que ela muda a palavra, assim, né? Eu não estou lendo na outra. Não. Então agora vamos ver o 42, que fala da corrupção. Assim também, a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Está falando do cristão, do crente. O corpo nosso morre em corrupção.
corrupção do pecado, velho, às vezes doentes, às vezes abatido, acidentado, qualquer coisa, corrompido pelo pecado. E quando vai ressuscitar, quando Jesus vier, irmãos, isso não está muito longe, não. O mundo está afunilando, pelas coisas que vêm acontecendo, é bíblico, o mundo não está longe. E outra, nós não sabemos até quando nós vamos viver, não vamos esperar assim até Jesus vier para aceitar, não. Aceita enquanto tem tempo, para ficar livre da ira de Deus. Porque Deus está irado com este mundo, com a população incrédula, com a população idólatra. É só ler lá em Salmo 115, estude bem lá o que está dizendo. E no Antigo, mais para trás também tem, mas lá está específico. O que os profetas, eles exortavam, eles falavam, era contra a idolatria. E também a pior idolatria hoje também é o eu. A pessoa tem eu faço isso, eu sou aquilo, eu tenho aquilo, eu quero fazer isso. Não, deixa o eu de lado e vamos falar você, o Senhor Jesus. Então aqui, agora, alguns santos, no versículo 42, falando que por sua maior fidelidade, alguns cristãos, quando fala santos, somos nós cristãos. Por sua maior fidelidade, tem uns mais fiel do que o outro, sem dúvida, terão maior glória, quanto mais fiel. A fidelidade deve ser no sofrimento, não só quando está no bem. Você sabe aqueles cristãos, aqueles crentes, eu vou na igreja, está tudo bem para mim, não tem uma dificuldade. Parece que o vento está, modo de dizer, o vento está tocando, vou seguindo. Hoje eu não estou cansado, hoje eu não estou doente, hoje eu não estou com isso, hoje eu não estou com aquilo, hoje eu não estou com isso. Família, às vezes a família impede, às vezes a família não quer. E Jesus disse, aquele que não deixar renunciar pai e mãe, filhos, mulher, não é digno de mim. Não é deixar se abandonar, é deixar na crença, na fé. Porque se rapaz, eu e os meus irmãos, eu fui o último, graças a Deus ainda, né? Se fosse seguir o pai e a mãe, ninguém não tinha aceitado a Cristo, porque a mãe também era contra. Era contra. A minha mãe não queria tirar o mal, e a Ivanide festival por nada. Olha para vocês verem que ela ia. Chamava o Vinícius, que era o táxi de direto, ia para Marília, ia para o Vilândia, ia para todo lado. O pai naquele tempo já não saía muito atrás dessas coisas. Ia, não queria tirar isso. Aí foi convertendo, foram indo, foram saindo, um por um, foram deixando, mas não que abandonaram eles, abandonaram na crença. E para o final, resumindo, e a família toda, graças a Deus, porque um pregava para o outro. Eles vinham na minha casa, cada um dava uma beliscada, batia. Então nós não podemos ter receio da família. E o pai, a gente falava, pois minha mãe converteu também, meu pai, sempre duro, falando, ele sempre apontava. No final ele já estava se entregando, só lá de Ponitibelar para saber. Vamos agora aqui. Então cada um, por mais fiel que seja, ele vai ter mais glória que o outro, que é o caso do versículo anterior que nós vemos. Semeia-se, agora no final do versículo 42, o corpo em corrupção, quer dizer, refere-se à decomposição na tumba. Ele vai decompor, ele vai acabar. Eu já trabalhei no cemitério de arrancar defunto lá, que não é nada. Verdade. Só via ossos e cabelo. Isso aí não, enfim.
Então aqui refere-se à forma glorificada e o tipo de corpo que Deus proporcionar. Sabe quem está falando aí? Márcio, irmão Márcio Morel. Márcio Morel está assistindo. Que Deus abençoe. Estou admirado vir aqui, né? Porque você vê onde ele tem culto e tal. Então, Deus proporcionará para cada um. Para cada um. O corpo. Então, aqui vamos no versículo 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo natural, ele é ativado por quê? O que ativa o corpo natural? Movido pelo quê? Tem carro movido a álcool, tem carro movido a gasolina, e o corpo natural é movido a quê? Responde, irmão. Olha que vocês não vão responder certo. Vamos responder. Não, outra coisa. É bom, porque eu falei da gasolina, mas tinha outra coisa. Recebi o açúcar, movido pelo açúcar. Não. Eu falo o que está explicando aqui. Antes da morte, ele era movido do quê? Sangue. Movido a sangue. Ressuscitará corpo espiritual, ativado pelo Espírito Santo. Aí não é mais sangue, o corpo natural espiritual não é movido pelo sangue, é pelo Espírito Santo, não por sangue, e será de substância imortal. Porque nós, se perder muito sangue, morre. Você pode estar com o estômago cheio de arroz, feijão, de carne, pode estar o que for, não é? Mas se perder o sangue, para, só morre. Então, essas coisas não usar para trabalhar, para andar, viver, mas manter a vida é o sangue. Se perder o sangue. Então, se há corpo natural, que é o que agora que nós temos, há também corpo espiritual, corpo glorificado, de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que é o maior exemplo para nós, e o nosso corpo glorificado será como o dele. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Onde é que está escrito isso? Vocês já lembram? 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, João falando aqui. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque o veremos como ele é. Vocês viram só o que João disse aqui? Somos tanto filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Agora, como seremos depois da ressurreição, é diferente. Aí agora nós não sabemos. A nossa condição presente como filhos de Deus não é nada em comparação com o que nós vamos ser no dia da vinda dele, que nós tivemos com a ressurreição vindoura, corpo glorificado. Mas também quando ele se manifestar, tem outro lugar escrito isso, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então aqui, porque os olhos físicos em um corpo mortal não podiam olhar aquela glória. Nós agora não podemos olhar. De primeira, quando estiver lá, nós vamos pensar assim, né? Não podia olhar aquela glória, só os olhos do corpo glorificado. Agora, 1 Tessalonicenses 4,16. 4,16. Vezes 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus.
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. É isso que é o importante da gente aceitar Jesus agora para fazer parte nessa ressurreição. Depois nós, olha, que estiver vivo na época, que não morreu ainda. Olha bem. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com Ele, seremos arrebatados nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, se chegar na época, na hora, aquele cristão que chegou vivo, na época, ele vai ser transformado. Pá, nem viu. Então aqui, irmãos, vamos parar onde começamos. Mas se alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Então, nós sabemos como que nós vamos explicar, porque é um assunto difícil. Que quando uma pessoa se converte, vem assunto da salvação, tem pregado sobre a salvação, e depois que crê, tem que saber como e depois. Alguém pergunta, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Então nós devemos estar afiados, entendendo? Nós vamos ter um corpo glorificado. E isso depois que nós morrer, o corpo não sabemos quantos anos vai ficar na tumba. Mas o importante é que o nosso espírito, nossa alma está no céu, vai estar lá com Cristo. Que aquele ladrão da cruz, hora 2, malfeitor, um arrependeu na hora. Ele vai. Olha que morreu tudo, o corpo dele enterraram também, assim como o de Jesus e como o do outro. Só que um de cada lado teve um destino diferente um do outro. Um está lá, que é aquele que arrependeu. Ele arrependeu, ele corrigiu o outro. Olha, nós merecemos estar aqui, mas este que mostrou do lado Jesus do meio, este não. Aí ele falou: Senhor Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: hoje estará comigo no paraíso. Hoje. Amém? Que Deus abençoe. Agora vamos cantar o hino que pediu aquela hora, né? Qual que é? 393. Acho que é isso aqui. Ó, vinde ver Jesus, o Salvador. Não é esse? É isso aí. Não é, irmão? Qual que é o hino? Vamos cantar em pé, irmão? Está filmando vocês agora aí. 393. Oh, que descanso. Vou abaixar o tom, porque senão não vai dar para abaixar. Olha isso. Cansadinho. Depois no meio, eu dou uma tocadinha para dar um alívio na voz. Cristo
Amém. Obrigado.